Vamos lá. Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Vamos lá para um bate-papo a respeito das principais notícias aí do Brasil e também as notícias locais. Tudo jóia? Boa noite, Leonardo. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Boa noite aí à audiência, ao público. E a gente vem aí com mais notícias aí relevantes, né, atualmente. E vamos seguir com várias notícias aí a respeito aí dos prefeitos, dos protestos, enfim, muitas coisas, né, Leonardo? Perfeito. Ó, uma das coisas que eu queria levantar hoje, que é bem recente, é do deputado Glauber Braga, do PSOL. Ele recebeu uma multa de R$ 1 milhão por conta de uma manifestação que ele iria fazer em uma cidade, e aí o juiz não achou interessante por conta da capacidade do porte da cidade. Eu acho que é uma multa bastante exagerada, mas o que é o ponto principal? É, o pessoal ficou muito satisfeito, principalmente a esquerda, com aquela questão dos abusos autoritários do judiciário contra o pessoal da direita. E tudo que eles faziam, eles estavam batendo palma. Agora, o judiciário está voltando o foco contra o pessoal da esquerda e eles estão achando ruim. Deixando bem claro, eu acho que esses abusos são errados de todas as formas. Pode ser tanto para o pessoal contra o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda. Eu acho que não está certo eles ficarem invadindo tanto assim, tentar intimidar as pessoas dessa forma. Agora o problema é que eles alimentaram tanto esse monstro, né? E agora o monstro está se voltando contra eles. O que você tem a falar a respeito desse detalhe aí? É um fato bastante interessante e também não deixa mais de ser inédito, né, Leonardo? Eu volto sempre a questionar sobre algumas decisões sobre o STF e também algumas pautas que estão entre linhas agora e que pode pegar de modo geral, né? Conforme então, o Estado, o município, o governo, mas referente a isso, eu creio que posso dizer que aquele barco está balançando, e tanto não só para nós que estamos sentindo já há algum tempo, mas sim também dentro do judiciário, o Congresso, e agora está entrando com bastante firmeza em cima dos questionamentos aí do STF. E sobre esse negócio dos prefeitos, sobre as emendas que o Lula planejou por algum negócio ou por algum acordo, sempre vai cair por terra, né? O que não é digno. Então, acredito eu que toma lá da cá estão tomando por si só suas consequências até aqui, o Leonardo. Isso é verdade. O judiciário ele tem avançando tanto contra os direitos, contra as garantias, que a gente não tem mais nenhuma segurança jurídica. E tudo que os ministros do STF eles acabam pautando, eles acabam decidindo lá, serve como base para todo o ordenamento jurídico. Então, uma decisão que o Alexandre de Moraes toma em determinado inquérito, por mais absurdo que seja, isso acaba se tornando como referência para os outros juízes de primeira e segunda instância. Isso é muito perigoso. Acaba sendo adotado de todas as formas. E aí a gente tem aquela máxima, né, de que de cabeça de juiz e fraude de criança a gente nunca sabe o que vai sair. Então é um ponto assim importante para a gente levantar aí, para debater, para discutir. Então até o pessoal da esquerda, o pessoal progressista, precisa perceber que esses arrombos eles precisam cessar. A gente precisa realmente colocar as coisas em ordem. Eles achavam que estava tudo muito bom enquanto estava favorecendo a eles, né? Bom, uma outra questão que eu acho interessante a gente levantar é sobre as cidades que estão entrando em greve, né, por conta do Fundo de Participação de Municípios. A gente viu que o Estado ele está enfrentando bastante dificuldade, por quê? Porque gasta muito mais do que consegue arrecadar. No período do Bolsonaro, ele conseguiu ajustar as contas porque ele estava num processo de enxugamento da máquina, conseguiu privatizar muita coisa, não estava renovando os concursos porque o funcionário público tem aquela prerrogativa de não poder ser demitido, né, a famosa estabilidade. Então, o Bolsonaro ele simplesmente não podia demitir. Só que à medida que as pessoas foram aposentando, ele não ia renovando esses contratos, ia tentando melhorar os processos, automatizar muita coisa, informatizar
boa parte dos processos, e isso facilitou bastante, economizou muito recurso. A gente via que as estatais estavam, afinal, né, dando lucro depois de muito tempo só dando prejuízo. Agora, esse governo a gente vê que o caminho é totalmente o contrário. Ele quer simplesmente gastar mais e mais. E a gente já sabe que está com um rombo aí bilionário nas contas públicas já do primeiro semestre. E aí o que acontece? Ele acaba tendo que contingenciar. Ele não, o Lula, ele não se privou da questão de aumentar as verbas parlamentares, né? Enquanto tinha votação, ele continuou mandando emendas parlamentares para poder ter uma base maior e conseguir a aprovação daquilo que ele pretendia. Só que, a bem disso tudo, ele acabou aumentando o rombo e os municípios hoje é que estão penando por conta disso. E aí a gente vê que várias cidades estão paralisando, estão parando obras, salários estão deixando de ser pagos. Então é algo muito sério e muito complicado. Uhum. Leonardo, para complementar um comentário, eu aqui lembrando do que você estava acabando de dizer, e vendo aqui na mente que alguns meses atrás, naquela batalha que a gente estava vindo já, mesmo daquela primeira eleição, teve uma época que saiu uma mensagem dizendo que o Lula tinha verba, fundos até para 2040, 45. Eu acredito que desde aquela época ali eles já estavam implementando uma ideologia que eles estavam fortes, que eles estavam firmes, e hoje, pelas atitudes, e até mesmo pelos gestos hoje que eles têm diante da mídia, vê a preocupação. Então, vejo que eles enfraqueceram muito, não tem aquela confiança, não tem mais aquele poder ideológico de incentivar, de influenciar com facilidade. Tanto é que quando o Lula entrou esse ano, a economia, ele de cara já sentiu como estava bem sensível, entendeu? Então, existe aí um, um, uma extrema dificuldade do nosso capital veio bem convicto à internet, ama ele, sempre corresponde da melhor maneira, generosidade com ele, assim como ele é com a gente. Não, não conheço pessoalmente ainda, mas tenho esse desejo de a gente conversar e dialogar a respeito, porque tem uma caminhada que a gente consegue ver há alguns anos e outras pessoas não. Qual o grande problema hoje? As pessoas acompanharem a mídia e não entenderem nada, até mesmo dentro da própria casa, ou sua educação financeira, sua resiliência, a dificuldade hoje, e a gente está aí para poder simplesmente trabalhar da melhor forma possível, como a gente está fazendo hoje. É uma ideia que eu posso estar passando, simplificando muita coisa, sabe, Leonardo? Bacana, show de bola, mas é isso o caminho mesmo. A gente está tentando realmente transmitir, traduzir e principalmente mostrar aquilo que não aparece na grande mídia, né? Que muitas vezes as pessoas ficam perdidas, ficam sem informação, justamente por conta de um viés que sempre acaba aparecendo. E esse é um dos aspectos. A gente não vê essa questão das cidades, desses municípios que estão quebrados e não que estão recebendo verba do governo federal. A gente não vê mostrando na grande mídia. Se a gente não mostrar isso, se a gente não veicular, as pessoas vão ficar simplesmente sem entender, sem saber o que está acontecendo. E esse é um ponto importante quando a gente começa a trazer, inclusive com essa visão. E eu, na minha visão, não há nada de errado da gente colocar um viés, a gente explicar de acordo com a nossa opinião, mas a gente deixa claro, olha, eu sou uma pessoa de direita, eu tenho os meus valores, e a minha visão dessa notícia é dessa forma. Inclusive, sobre um outro fato que aconteceu, que foi aquela apresentação do cavalo tarado que aconteceu em um município. E é algo absurdo, porque é um grupo de dança que recebeu, parece que 50 mil reais para fazer essa apresentação. Ela recebeu do Né? município esse dinheiro. E aí você pensa, qual a lógica disso? Um custo assim tão elevado para uma apresentação. Se a gente for avaliar pela performance, pela fama, eu acho que não vale esse dinheiro todo para duas pessoas apresentando ali no palco. O outro O lado, meu modo, desculpa, o meu modo de pensar a respeito dessa cena, Leonardo, acredito eu que eles realmente estão tão descarado agora
que eles estão pagando a imoralidade, entendeu? Isso é verdade. Esse é o outro aspecto que é muito importante, porque a gente vê a destruição dos valores, eles querem colocar tantas ideias absurdas. E, mais uma vez, na minha opinião, não tem que ser veiculado qualquer tipo de ideologia na escola, nem de direita, esquerda, porque esse tipo, a educação, os valores, eles têm que ser transmitidos dentro de casa. Cada pai vai escolher, vai definir a melhor forma de estar educando o seu filho. Escola é simplesmente para obter informação, para aprender ali sobre português, matemática, só. Não é para ficar militando, não é para ficar falando sobre ideologia ou qual partido é certo e qual é errado. É a minha visão. Então não tinha que estar falando nada sobre esse tipo de ideologia, sobre essa vulgarização, nem falar sobre direita, nem falar sobre esquerda. Então eu já acho um absurdo. E principalmente sobre esse tipo de. O pai acaba não tendo absolutamente nenhum controle sobre o que está acontecendo. Que aparece uma apresentação dessa, muitas vezes um pouco mais vulgar, um pouco menos vulgar, e aí pensa, tem alguns pais que iriam aceitar isso numa boa? Ok, tem. Mas e quanto àqueles pais que realmente não gostariam de ter o filho dele presenciando esse tipo de cena? Então é algo que a gente precisa levantar, a gente precisa colocar em foco, porque para a gente poder cuidar melhor das nossas crianças e a gente precisa sim estar atento sobre o que está acontecendo nas escolas. A gente precisa entender para poder barrar. Poxa, se a maioria dos pais não quer isso, então isso tem que ser cessado, tem que parar com esse tipo de apresentação. Agora, se a maioria dos pais desse colégio aceitam isso na maior tranquilidade, então entra naquela questão dos pais que não aceitam simplesmente mudar de escola. Mas as coisas precisam ter visibilidade, precisa ter clareza em tudo isso que está acontecendo. É, é bem complicado e tanto é você falando agora a respeito, dessa cena, hoje tá bem complicado até mesmo no lado da cultura mesmo, de entregar o que realmente é uma arte, e eles estão praticamente ignorando e levando isso muito mais ao extremo do que o necessário, aos olhos das crianças hoje. Isso é bem triste mesmo, e trabalhar contra isso acaba ainda sendo um pouco mais difícil do que imaginava. Ah, isso é verdade, porque a cultura está absolutamente tomada. E aí entra um outro ponto, esse fomento que eles querem que o Estado fique financiando a cultura a qualquer custo. A gente vê Uhum. que é muito raro um filme brasileiro realmente emplacar, cair no gosto até mesmo dos brasileiros. A gente normalmente não gosta, a gente vê muita obra assim brasileira, aí o pessoal fala que é um preconceito, quando na verdade não é. A gente já vem de um histórico assim de muita porcaria e a gente já está cansado disso. Quando vem mais uma obra, a gente já está cansado. Mas por quê? Porque fica colocando essa questão, Lei Rouanet, um monte de financiamento para arte, É, cultura. A minha visão é que não tinha que ter financiamento nenhum. Aí o pessoal chega e diz, nossa, mas então você quer que não tenhamos mais cultura? Pelo contrário, se as pessoas gostam daquele tipo de cultura, elas vão pagar. Agora, o problema é que quando eu coloco o financiamento do Estado, gera uma distorção. Aí aquela cultura que muitas vezes as pessoas não gostam, não querem, por ter agora um tipo de apadrinhamento, ou por rezarem aquela cartilha da esquerda, do progressismo ou de determinada ideologia, porque tem um apadrinhamento ali. Então, esse tipo de cultura, eles acabam recebendo dinheiro, acabam tendo verba para continuar produzindo sempre a mesma porcaria. E eles nunca mudam, por quê? Porque continua recebendo verba. Agora, se fosse uma coisa que não tem, se fosse algo em prol do consumidor, eles teriam que escutar o que as pessoas querem assistir, o que eles querem ouvir, qual o tipo de peça, qual o tipo de musical que eles querem estar escutando ali. Aí simplesmente seria a questão do livre mercado. As pessoas que gostam desse tipo de arte vão pagar. Então, aquele cinema que é ruim, que não tá nem aí para o que as pessoas querem, ele acaba sendo ia acabar não existindo mais. Os cineastas é, teriam que atender ao gosto do público. uhum. Acaba esquecendo a cena, acaba esquecendo o público, até mesmo os atores, pela, assim, acho que pelo mau trabalho não é, mas pela má indicação ou algo do tipo que eleva um conteúdo para o próximo, entendeu? Um conteúdo genuíno. Eu acho que falta isso, porque pô, é tanta difamação. Olha para o Congresso, olha para o Judiciário, olha para você como é que foi feito aí.
a multa, né? O prefeito lá soltou o cartaz dizendo que o Lula era caloteiro. Eu tenho certeza que se não fosse mentira, não tinha gerado a multa, não. Mas como é verdade, gerou, entendeu? Uma distorção muito grande que a gente está vivendo. Agora, eu queria Né? aproveitar sobre essa questão assim, de escolas e crianças e levantar sobre o ponto das eleições para Conselho Tutelar. A gente sabe que em muitos municípios já está acontecendo, aqui em Goiás principalmente, várias cidades já estão acontecendo as eleições para o Conselho Tutelar. E é algo importante porque a gente vê que a esquerda tomou conta de várias áreas. Então, eles têm braços de todos os tipos, ramificados em todas as searas, não só na cultura, mas também nas escolas, até mesmo nos conselhos. Por isso eu vejo que é muito importante para o cidadão que é conservador, para o cidadão que tem os seus valores, estar atento a essa eleição, a essa votação. Por quê? Porque o conselho tutelar, o conselheiro, ele tem acesso às escolas, ele pode ir em vários lugares como autoridade. Muitas vezes um pai, ele está um pouco chateado com a situação que a escola vem gerando essa ideologia, vem trabalhando em prol dessa ideologia, e ele não tem condições de ir até a escola, de entrar lá, de conversar. Muitas vezes o conselheiro, ele tem acesso à comunidade. Então existem vários projetos muito positivos que acaba alinhando muito a questão, trazendo mais a população próxima ao conselho. Mais uma vez, querendo ouvir as pessoas. Então eu acho muito importante a gente levantar essa questão, alertar sobre essa importância. Então não é obrigatório o voto para o Conselho Tutelar, mas a gente precisa exercer esse direito como cidadão, porque isso impacta também nas nossas vidas. Porque, na verdade, o nosso futuro ele vai ser pautado pelos jovens hoje, por essas crianças que vão crescer, que vão se desenvolver, mas que hoje estão tendo acesso a conteúdos completamente distorcidos. Então é muito importante a gente colocar foco nisso e colocar também a devida relevância, certo? Sim, sim. É, do fato que você falou, assim, de a gente posso ser bem convicto em dizer que eu sou da direita e também até a alguns pontos até a extrema direita, mas penso muito da seguinte forma para que eu não consiga atingir alguém para ser prejudicado, entendeu? Mas olha aí como é bem importante a maneira em que você disse para gente o conselho. O conselho já diz o nome, né? Ainda mais quando se trata de criança, em que o próprio conselho já mesmo deve ter experiência de ter abordado N fatores do que se trata de meninas jovens agredidas ou até mesmo espancadas, N fatores, né? Então é bem ótimo abordar isso para que a gente consiga fazer isso virar relevante para muita gente em cada município. E você tem algum candidato, o Leonardo? Na Ah, verdade, tem uma série de restrições sobre essa questão da candidatura, então eu não sei o que, que realmente pode, o que, que não pode, então é um monte de coisa assim que a gente não pode nem uhum, convidar o candidato para poder participar, por exemplo, desse bate-papo aqui, se não conseguir convidar todos os outros. Vamos supor, acontece muito em rádio, né? Se uma rádio chamar um candidato a conselho tutelar, tem que conseguir chamar todos os outros, senão acaba sim, tendo problema aquela pessoa que foi ali. E está sendo da mesma forma para podcasts, entrevistas. Então, assim, eu também tenho os meus candidatos que, como nós estamos atuando lá em Trindade, a gente precisa a divisão é em duas partes, né? Tem a região leste e a região central, então são dois conselhos. Parece que a cada 100 mil habitantes precisa ter um conselho composto de 5 integrantes, né? Então uhum, eu tenho os meus candidatos, mas eu acho muito importante a gente só levantar isso, que cada um tem a sua preferência, mas principalmente para o pessoal que é mais conservador, que coloca a importância nessa questão do cuidado com a família, eu acho importante pesar sobre isso, sabe? Avaliar os candidatos que colocam isso em primeiro lugar, coloca a família na frente, que tem algum projeto, que a gente já vê o Conselho Tutelar sendo aparelhado há muito tempo. É um órgão de muita importância, mas que muitas pessoas acabam rechaçando por quê? Porque não vê todo o potencial que existe. Então a gente precisa começar a trabalhar para dar uma nova roupagem,
para colocar novos projetos, para poder desenvolver de uma forma que alcance a comunidade. E eu acho que as próprias pessoas devem também buscar essa questão do conselho, devem dar sugestões e interagir mais, e principalmente buscar essas pessoas que também são abertas para a comunidade, essas pessoas que se comunicam, que conversam com as pessoas, que ouvem as opiniões. Eu acho que foi-se a época daquele político, daquela pessoa pública, em qualquer cargo que seja, aquele cara que estava encastelado, sabe? Aquele cara que estava lá no escritório dele, na salinha dele, que não conversa com a comunidade, não quer nem saber, que só volta a falar com o povo daqui a 4 anos, quando vai ter que pedir voto novamente. Hoje em dia, as pessoas estão sendo cobradas. Graças às redes sociais, né? A gente vê que os parlamentares que estão votando hoje em dia a favor do Lula, eles estão sendo cobrados. Teve até aquele caso lá da Silvier e o Gustavo Gar, porque o Gustavo Gar, ele mostrou, abriu para a população todos aqueles parlamentares que votaram a favor do projeto do Lula. E não tem nada de errado nisso, né? O parlamentar, se ele estiver fazendo uma coisa positiva, ele simplesmente vai pegar e esclarecer para as pessoas. A Silvier ficou muito irritada com isso, não gostou, porque provavelmente não queria que o nome dela tivesse sendo relacionado ao Lula. Então o projeto não era bom, porque se fosse ela não tinha ficado tão brava assim. Então as pessoas elas estão cobrando mais as pessoas, os parlamentares, essas figuras públicas, e é algo positivo. Acho que esse novo perfil desse novo político precisa estar atento ao que o povo está falando, ao que as pessoas estão dizendo. Então essas redes sociais eu acho que elas vêm casar muito com essa nova visão de mundo que está acontecendo. Por isso que eu acho que é importante a gente ter em mente, quando for votar, quando for buscar um conselheiro, buscar aquela pessoa que é acessível, as pessoas que têm um projeto que coloca a família em primeiro lugar, principalmente sobre isso. Mas, e aí, vai do coração de cada um aí, escolher aquele que melhor representa esses valores individuais. Eu acho que nem vai ser bom estar comentando também até mesmo o nome aqui, ou tudo bem, de um representante do conselho. Posso estar falando de alguém aqui, ou Não, melhor pode, evitar? pode. Eu prefiro não falar, não comentar o nome de ninguém, até mesmo porque, às vezes, naquele intuito assim, de ajudar, né, a gente acaba prejudicando, né? Às vezes a pessoa pode acabar tendo problema depois. Mas que eu É, não sei, eu não estudei realmente o estatuto lá para poder ver o que pode na legislação. Eu vi que algumas uhum. coisas o pessoal acaba não deixando, né? Mas, como eu não conheço, então eu prefiro não opinar. Mas se você quiser falar, pode ficar à vontade. O Kelson aí, que está representando o centro, né? É uma pessoa que eu tenho mais afinidade, assim, em estar até mesmo levando aí o meu voto, pois ele é bastante comunicativo, sabe interagir, já tive conversando com ele algumas vezes também, e eu acredito nele que ele pode fazer um bom desempenho aqui. Estou fazendo marketing não, mas uma pessoa assim que está mais próximo do que eu posso imaginar do potencial nesse cargo. Sim, bacana. Não, show de bola. Eu acho que esse negócio dessa justiça eleitoral de ficar impedindo e bloqueando um monte de coisa, eu acho isso ruim. Porque essa questão da internet, quem quiser participar de podcast e ir atrás, eu acho que o povo precisa ter mais informação. Então, quanto mais a gente pudesse falar dos candidatos, seria melhor. Agora eles colocam um Uhum. monte de restrição, não pode isso, não pode aquilo, não pode ir na rádio se não for todos os outros, não pode ir num podcast, não pode participar de uma entrevista. Seria até uma Dific- oportunidade boa para poder chamar ele aqui, se pudesse fazer dessa forma, né? Aí chamava, ele aparecia e tal, falava sobre como que vai ser o trabalho dele, quais são as propostas. Seria uma coisa boa. As pessoas precisam de mais informação, não é de Uhum. menos informação. Mas, enfim, né? Eu acho que tem muita coisa que precisa mudar, né, sobre essa questão de justiça, informação, o acesso à informação. Tem muita coisa assim que poderia estar sendo diferente. Mas a gente tem um longo caminho pela frente. E enquanto a gente estiver lutando, a gente vai fazer essas propostas, a gente vai trazer mais informação aí para as pessoas. O interessante é que quando você fala de informação, né, as pessoas olham e já tomam por si só aquela decisão e passam para frente. É essa questão que há hoje, entendeu? Assim, no meu ponto de vista, Leonardo, porque as pessoas hoje
já é difícil ter uma informação clara, transparente e que seja de uma fonte mais primária. Imagina uma pessoa hoje para buscar um conhecimento hoje, ela vai estar disposta, a gente vai ter que trabalhar com a indisposição do autoconhecimento de cada pessoa hoje, levando para o lado assim, bem pessoal, né, uma resiliência para poder fazer essa implantação de resistência, né, uma resistência na sua própria disciplina, na sua mentalidade. Hoje em dia, em cada lar aqui do Brasil, eu acho não, né? Existe aí uma barreira, sim, com certeza, mas eu acho que não seja impossível aos olhos de Deus, né? Justamente. Isso aí eu acho que vai ser muito importante. E eu vejo que as pessoas estão mudando, eu acho que a mentalidade aos pouquinhos está se transformando com todas essas mudanças e até mesmo esses absurdos que estão acontecendo hoje, estão abrindo os olhos para as pessoas. E eu acho que isso, por mais que pareça ruim no primeiro momento, eu acho que lá na frente vai ser positivo. Essa questão da economia, o que Uhum. está acontecendo hoje, não é nada positivo, mas isso está possibilitando que as pessoas possam perceber que esse tipo de medida econômica que a esquerda prega, que eles falam que o Estado precisa mover a economia, precisa ajudar, tudo isso está mostrando para as pessoas que não dá certo, né? Tem que ser menos Estado. A gente viu que com o Paulo Guedes à frente da economia, né, ele colocava menos Brasília e mais Brasil, ou seja, menos impostos, menos Estado controlando, mais facilidade para poder comercializar. Foi isso que ajudou tanto o país nesses últimos anos. E aí, agora, colocar tudo ao contrário, né? Todas as medidas que eram tomadas antes, agora se revertendo, a gente está vendo que a economia está indo para o outro lado. Então as pessoas vão começar a entender isso. É claro que vai levar um certo tempo, mas eu acredito que o caminho está sendo trilhado, né? A mudança está acontecendo. Sobre o Paulo Guedes, eu tenho só méritos a falar desse incrível profissional. Ele ter segurado da maneira que ele segurou, naquela pressão e também na crise, segurando as inflações e hoje demonstrando que ele colocou a estrutura correta, de forma ajustada mais próxima, né, que ele fez com o governo do Bolsonaro, mesmo assim, ele ainda teve seu mérito esse ano aí sobre a estrutura que ele deixou, né, deixando aí lucros aí nos, nos extratos passados aí, graças a Deus. Ele é um cara incrível, acredito eu que tem um belo trabalho aí para fazer, não só aqui, mas em qualquer outro lugar do mundo envolvendo os números que a gente gosta bastante, né? E, e falando em números e mudando um pouco de assunto, e como é que está sendo seus investimentos? Como é que está sendo aí a fundo aí o conhecimento a respeito? Ah, na verdade, eu estou muito feliz porque quando, logo depois da eleição do Lula, eu zerei todos os meus investimentos que eu tinha em bolsa. Eu deixei de É, perder uma bolada que eu ia perder, porque, cara, dia após dia só bolsa caindo, tudo desabando. É impressionante. Petrobras derrubando assim a bolsa aí. Então tá sendo um período muito complicado. Eu sei que tem muita gente que ainda tá querendo assim, caiu bastante, então é oportunidade, tá tudo barato. Vamos comprar agora que vai dar bom. Eu é. entendo o pensamento desse pessoal. Oi? Pode falar, desculpa. Eu entendo o pensamento dessa galera aí que quer aproveitar, porque, nossa, é promoção, as ações estão baratas e tal. Aí, qual que é a minha visão? Espera um pouquinho mais que ainda vai ficar mais barato. A promoção ela vai Hum, aumentar o desconto, porque ainda não está ruim. A economia ainda não está ruim, porque esse ano ainda está valendo o teto de gastos. É claro que o é, Lula teve o aval para gastar 150 bi a mais do que o teto estava estipulando e já está torrando, o Estado já está vindo com um déficit. Ano que vem uhum, já vai mudar a regra, aí vai ser o arcabouço. E o arcabouço não tem regra que impeça
o presidente de gastar mais. Se ele furar o teto, se ele gastar além daquilo que ele deveria, no máximo ele tem que escrever uma cartinha ali para o Congresso falando que, poxa, nossa, aconteceu tudo errado, não deu certo, eu acabei furando aqui, não deu. E fica por isso mesmo. Então, ele não tem nada que impeça de gastar além do que ele estava estipulando. E aí é o que a gente vai ver o que vai acontecer. Agora ele está tentando gastar, está tentando colocar, aumentar as taxas sobre offshores e sobre aqueles fundos de um único proprietário, né? Fundos grandes aí, de grandes fortunas. E aí o que, que vai acontecer? Não vai mudar, não vai conseguir aumentar a arrecadação. Por quê? Porque se eu tenho um offshore no exterior, hoje em dia todo mundo consegue fazer. Antigamente era coisa só para rico, realmente quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia não. Aí o que, que acontece? As pessoas vão simplesmente eliminar esse tipo de investimento, já que está aumentando a tributação, e vai buscar outras alternativas. E o Bitcoin está crescendo justamente por conta disso. Ele está crescendo em adesão, em relevância, e daqui a pouco ele estoura em valor e as pessoas vão começar a migrar tudo para o Bitcoin. Então a Uhum. arrecadação não vai aumentar. Quem tem muito dinheiro nesses grandes fundos também vão começar a eliminar esse tipo de investimento aqui no Brasil, e aí a arrecadação vai cair ainda mais. Essa que é a minha visão. E lá na frente, o Lula ele está colocando como se isso fosse certo, como se ele já fosse aumentar a arrecadação para poder aumentar que agora vai ser votada a lei orçamentária do ano que vem, então eles vão colocar os gastos lá em cima. Só que quando chegar na época e ver que não teve arrecadação, o que, que vai acontecer? Impressão de moeda. A inflação provavelmente vai estourar, e ano que vem é mais perigoso, porque vai ser o último ano do Campos Neto, né? Então o Lula vai poder indicar alguém da confiança dele para poder macetar o juro lá embaixo e não vai mais ter esse controle da inflação. Então, os cenários, os 2 últimos anos do governo Lula, se ele chegar realmente lá, né, se ele não for empichado antes, vão ser os piores. Vão ser os piores, porque a economia já está muito fraca, tem muita gente já mandando dinheiro para o exterior, a gente vê que tem muitas lojas, muitas grandes varejistas aí fechando lojas, pequenos varejistas já estão fechando as portas, já estão pedindo falência, tem muita gente já está batendo recorde de pedido do auxílio-desemprego. A gente vê que a coisa É. já não está boa. Isso porque o Congresso está segurando muita coisa que o Lula poderia estar Teve, colocando. Então, a teve minha uma demanda perspectiva. alta, Oi, teve, teve uma demanda alta também de pedidos de passaporte. justamente. Os estrangeiros, tem muita gente que achava que o Lula ia ser muito bom, porque a grande mídia, esse consórcio progressista mundial, eles acabaram colocando como se o Lula fosse muito bom, e seria excelente, seria muito bom para a economia. Então tinha muito estrangeiro, muito investidor estrangeiro que estava achando que seria bom. E aí o que, que aconteceu? Agora que eles estão percebendo o que, que é Lula, tentando segurar o preço dos combustíveis aí na marra, só que não teve jeito agora, e estourou os preços. Parece que semana que vem vai aumentar mais uma vez a questão do diesel. Então, o diesel é a energia motriz aqui do Brasil, então o preço de tudo tende a subir a partir do próximo mês. Então a gente sabe que já está começando a dar errado. Muitos estrangeiros estão tirando dinheiro deles aqui do Brasil. Por isso que a gente viu aí, parece que foram 13 ou 14 dias que a bolsa caiu de forma seguida, coisa que nunca tinha acontecido antes. Foram 13 dias assim consecutivos de queda na bolsa. Por quê? Por conta desses desastres. Então, muitos estrangeiros tirando o dinheiro aqui do Brasil e muitos brasileiros, já desde o começo do ano, já estão tirando o dinheiro aqui do Brasil e fazendo investimento lá fora. Além de fazer investimento lá fora, investimento em dólar, muita gente já está migrando para o Bitcoin, para as criptomoedas, que é, na verdade, o porto seguro aí para quem, né, não quer pagar imposto, para quem quer ter uma segurança um pouco maior, porque mesmo investindo em dólar, o dólar também não está lá essas coisas não. Biden ele imprimiu aí trilhões de dólares e aí a inflação começou a subir também nos Estados Unidos. E aí tem aqueles efeitos lá do dólar milkshake que acaba que o mundo todo acaba pagando por conta disso. Mas mesmo assim, o dólar ainda acaba sendo um pouco depreciado por conta disso. Tá bem complicado hoje, mas eu tô fazendo análise do ouro mesmo com a base ouro e dólar, né?
mas eu vejo como que está sendo bem divergentes aí, não só aqui, mas em vários outros locais e países que também está passando por essa mesma divergência. Digo um balanço, né, no modo geral, simplificando o que já tinha antes para a tecnologia, para que as ferramentas tenham aí uma veridicidade, né, uma segurança e acaba se tornando ainda melhor ferramenta de trabalho. Mas muito lá na frente ainda tem muito que ainda que fazer um pouco no presente, né? Ah, com Então certeza. vamos. Eu acho que a pessoa tem que diversificar, que nem você falou, questão de ouro, o dólar e o Bitcoin que não pode faltar. Tanto que eu tive até bastante sorte nessa questão, porque eu tirei todos os meus investimentos que eu tinha em bolsa e eu acabei, e foi bem no começo do ano que eu acabei comprando Bitcoin. E eu peguei ele a mais ou menos 15 e pouco, 16, quase 16 mil dólares. Ele agora já está aí, bateu os 31, caiu um pouquinho, agora já está uns 27, mas a Então, tendência dele é só bateu continuar os subindo. 28, né? Oi? Ele chegou nos 29, 28, teve uma resistência. Tá ali acumulando contratos ali, meio que lateralizando ali. Acredito eu que ele vai voltar ao patamar igual ele estava, chegou a ser os 70 mil dólares, né? Foi. Então, eu acredito que ele vem muito mais abaixo na liquidez para resolver coisas que, que tinha que resolver, para tramitações, até mesmo por validações de corretoras, que está tendo também essas atualizações diárias hoje, principalmente no, né, para o lado da segurança mesmo, né, de segundas etapas. Então, está tendo muito essa atualização hoje, até também até fazem alguma interferência ao longo do prazo, médio curto prazo, para que seja normalizado o seu guia, né? O seu algoritmo normal. Uhum. Bom, beleza, eu acho que a gente conseguiu fechar bastante coisa. A gente veio do nacional, o local, a gente falou um pouco sobre a política, veio essa pitadinha aqui de economia, falando um pouquinho sobre a perspectiva. Acho que a gente conseguiu abraçar bastante coisa. Foi um bate-papo assim muito proveitoso, muito bom. Vamos fechar uns minutinhos aqui para falar um pouco do capitão, como é que o nosso capitão tá, ele tá bem, como que anda aí uh, a maneira de ele levar hoje tudo isso que ele está sendo representado, principalmente aí como cidadão, né? Passou por Goiânia, até ficou emocionado aqui, eu vi algumas notícias. Bacana. Não, realmente. Hoje, o que a gente vê? A esquerda ficou batendo no Bolsonaro de todas as formas possíveis. Tanto que essa questão a última cortina de fumaça que eles criaram, né? Na questão das joias. O Lula, ele admitiu que levou 11 containers de presentes e um monte de coisa, até hoje nunca devolveu. Uhum. E tá tudo certo. Bolsonaro, e aí, olha só, na lei existe uma questão lá de itens personalíssimos, que aí entra a questão de relógios, pulseiras, joias. Então são itens que o presidente, quando ele recebe, ele pode levar, porque acaba sendo, pelo fato de ser um item personalíssimo, é dele. Agora, se fosse em questão É, de escrituras, obras de artes, alguma coisa assim, aí que seria de valor histórico, né? Então ia para o acervo da presidência. Então existe essa lei e tem lá escrito joias e bens pessoais, canetas e tudo. Só que aí Bolsonaro ele estava com esses itens, tinha até vendido um relógio. Quando veio lá, começou um bafafá, não, porque não pode e tal. Ele, não, beleza, pegou, recomprou, pegou todas as joias, devolveu tudo, entregou lá, acabou. Não tinha mais nada. Aí o pessoal fica nessa, não, aqui as joias. Não, peraí, as joias estão lá, já foi tudo devolvido. Então a gente percebe a tentativa deles atacarem. Aí vem essa questão aí, conseguiram torná-lo inelegível. O que eles imaginavam é que o Bolsonaro ia perder apoio por conta disso. E não aconteceu. As pessoas continuam indo, continuam apoiando, ele vai em eventos e enche. Teve até esse fato aí. Ele veio receber o título de cidadão goiano aqui na Lego, e aí vem um jornaleco desse aí de esquerda, colocando lá em evento esvaziado, e aí eles tiraram foto só da tribuna. Mas na tribuna, quem vai estar lá? Só as autoridades, então vai ter pouca gente lá em cima.
Só que aí, o que acontece? A internet, olha que beleza a beleza da informação descentralizada e distribuída. A internet começou a mostrar um monte de imagens, vídeos, gravações e fotos, a Lego cheia, e a chegada do Bolsonaro, muita gente, a multidão. Então ficou muito feio para esses jornaizinhos querer ficar colocando como se não, em evento esvaziado, como se o Bolsonaro não tivesse mais apoio. E isso a mídia está sentindo como um golpe duríssimo. Por isso que eles estão procurando agora alguma coisa para tentar colocar ele como um bandido, tentando Uhum. prender, da mesma forma que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump, ele está sendo acusado de ter interferido nas eleições lá na Geórgia. E aí já colocaram uma coisa, marcaram a data do julgamento dele e fizeram questão de fazer aquela foto que a gente vê nos filmes, quando a pessoa é presa, né, tem aquela foto lá do mural. Já tiraram essa foto para colocar aquela tarja de bandido no Trump. Foi o maior tiro no pé que eles deram. Porque aí, até o próprio Trump pegou, eles pegaram lá o site, começaram a fazer camiseta com essa foto, que o cara chegou assim, aquela cara assim de durão e tal, pegou essa imagem da foto que ele tirou lá na cadeia e colocou nas estampas, em camisa e tal, virou meme. Então isso aumentou a popularidade dele. E aí, é isso que a esquerda não entende. Essa grande mídia que quer emplacar, quer colocar os candidatos limpinhos que eles escolhem, eles não estão entendendo. Porque as pessoas já não estão mais seguindo essa cartilha, não estão mais seguindo tudo que eles colocam. Da mesma forma está acontecendo aqui. Bolsonaro, ele não é uma questão assim de ser um milagre, de ser uma pessoa ungida, de um salvador e tal. Não, as pessoas não querem isso. Elas querem uma pessoa que representa os valores delas. Então o cara, pô, falava contra a É. corrupção, falava sobre honestidade, falava sobre reduzir o Estado. Tudo isso é o que as pessoas querem. O que a grande mídia não entende é isso, a reverberação da vontade popular. As pessoas querem uma pessoa, um político que represente eles, que fale sobre os valores, que fale sobre família, que fale sobre Deus, que fale contra a corrupção. Não é essa questão de colocar quem a mídia quer, que seja um salvador e tal. Não, as pessoas não querem isso. As pessoas querem representação. E a mídia não entende esse detalhe. Por isso que eles ficam perseguindo o Bolsonaro. Por isso que eles querem agora colocar ele na cadeia. Porque eles viram que deixar ele inelegível não foi suficiente. E eu digo mais. Podem até colocar ele na cadeia, mas isso não vai mudar nada. Vai aumentar a popularidade dele. Por quê? Porque vão perceber o quanto ele está sendo injustiçado com tudo isso. Esse é o ponto. É isso que a mídia não percebe. Eles não caíram a ficha até agora. Esse movimento não foi por culpa, não foi por culpa, não foi por conta do Bolsonaro. Não foi ele que criou. Ele não gerou isso. Ele é um efeito Uhum. colateral. Ele foi gerado através disso. As pessoas estão acordando, as pessoas estão vendo o que está acontecendo na política, as pessoas estão acompanhando, estão vendo através das redes sociais e cobrando também. Esse é o ponto. É isso que as pessoas não entendem. Essa mídia não entendeu até hoje. O Bolsonaro, ele é só o resultado desse movimento que está acontecendo. As pessoas querem alguém que represente elas. Lá na frente pode ser que não seja o Bolsonaro, ok, mas tem que ser uma pessoa que seja íntegra. As pessoas no Brasil, a maioria são conservadores, a maioria são de direita. O É, problema é que a esquerda, eles conseguiram enganar as pessoas naquela coisa de não, vamos cuidar dos pobres, o social é que é bom, o direito é mal, tal. À medida que as pessoas vão acordando, isso vai mudando. E olha só, o que está acontecendo no Brasil hoje, com o Lula no governo, existe. Só ele é capaz de abrir os olhos de algumas pessoas. Só ele fazendo essas cagadas, tirando o pessoal do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, tirando a verba dos municípios, tirando verba que era verba discricionária que é para educação, para saúde. Quando ele começa a fazer isso, as pessoas começam a enxergar quem ele é. Quando o pessoal pede um ministro lá do STF, que seja uma pessoa negra, que seja uma mulher, que tenha representatividade, que seja dos movimentos sociais, e ele, contra tudo e todos, coloca um cara branco, um hétero, coloca lá discordando de todo mundo. E agora ele vai fazer de novo. Ele não quer colocar o pessoalzinho lá daquela patota. O Lula, ele não tá se importando, ele não tá nem aí para movimentos sociais, para quem quer que seja. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. Ah, tem esse movimento aqui. Não, não, eu apoio vocês. Ah, questão dos negros, não, beleza. LGBT, ok. Mas para ele vive uma vida completamente contrária. Ele prega socialismo, mas é capitalismo para ele. Ele apoia a questão do gênero e tudo, mas ele é contra a questão de banheiro para todo mundo,
banheiro unissex, ou um banheiro geral para homens, mulheres e trans. Ele é contra isso, ele já falou isso no discurso. Então, esse é o ponto. As pessoas estão começando a acordar agora e entender o que é o Lula. Mas isso, calma, ainda vai piorar. Ainda tem espaço aí para muita gente Uhum. cair do cavalo, para muita gente levar um tombo aí Tem, e entender, e quando sentirem a água batendo na bunda, é que vão preocupar. Mas calma, ainda tem espaço aí, ainda vai piorar muito. hoje tá bem complicado conscientizar a respeito, né? E é aquela coisa, né? O Lula pode tudo, o Bolsonaro pode nada. O Lula gosta da imoralidade, a liberdade dos eleitores do Lula gosta da liberdade da imoralidade e para gente que a gente vê princípios, vê religiosidade, vê família, a gente gosta de honrar, gosta de simplesmente seguir com a verdade, né? Coisa que hoje o governo não mostra, a transparência, assim como o Bolsonaro faz com a gente. Mas eu acho que por hoje já deu, Leonardo. Eu espero aí que a gente venha com mais vídeos e pautando melhores assuntos e ajustando melhor ainda a mesa para a gente conseguir entrar com incisão, né? E chegar para adagar mesmo o que a gente quer e aí as melhorias. Não, com certeza. Sou muito grato aí, obrigado pela participação. Eu acho muito importante esse bate-papo, esse desenvolvimento que a gente acaba fazendo aqui, levando mais informação. E a nossa opinião é um ponto de vista, mas é enviesado. Ok, mas é uma visão e eu tenho os argumentos, a gente tem as fontes, a gente tem de onde que a gente está buscando. E qualquer um também que Sim. queira debater aqui com a gente, se tiver outras pessoas que queiram trazer mais informações ou acham que eu estou errado, poxa, essa sua visão aí está um pouco errada, eu tenho uma visão diferente, não tem Uhum. problema. A gente precisa discutir, debater, conversar, sempre com muito respeito, para poder chegar numa ideia aí comum para todo mundo. E eu acho que isso engrandece muito o debate. É, Bom, então eu acho que por hoje é isso. Foi muito bacana. Mais uma vez aí, obrigado e até a próxima aí. fechou, até a próxima.